Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui essa noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor com um tema tão maravilhoso chamado de promessas. Talvez não soe muito bem aos ouvidos nesse período que a gente está vivendo, principalmente de grandes promessas políticas, de campanhas, promessas eleitorais, onde muitas pessoas usam do recurso do seu argumento, idealizando projetos e propostas para garantir que pessoas sejam cooptadas e capturadas por essas propostas. Nem todos fazem isso de mau caráter, mas muitos de verdade não conseguem cumprir as suas promessas. Por quê? Porque fazer promessas depende de muitos e inúmeros fatores que estão longe do nosso controle de realizar. Pessoas bem intencionadas fazem promessas e quebram. Pessoas de mau caráter as usam com muito pior dano na vida das pessoas. Mas a grande verdade é que nenhum de nós pode garantir que aquilo que prometemos, iremos cumprir. Já vi pessoas muito sinceras quebrarem promessas e realizarem danos e estragos na vida de pessoas que eles nunca imaginavam que poderiam afetar. O fato é que nós vivemos num mundo de seres humanos caídos, seres humanos resultado da queda, e que as promessas dependem de inúmeros fatores e não são garantias quando ditas de homem para homem. Mas existe uma promessa que de fato tem garantia quando é dita não de homem para homem, mas quando é dita de Deus para o homem. É essa promessa que se estabelece, é essa promessa que vem sobre as nossas vidas e de que fato afeta o nosso coração. E é sobre isso que nós estamos falando. Não são promessas humanas, não são promessas do pastor, não são promessas de uma proposta meramente institucional, são promessas de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre o tema promessas de vitória. Promessas de vitória. Um certo jovenzinho estava na igreja procurando um momento de oração e clamando ao Senhor para que isso pudesse acontecer na sua vida, e o pastor, atento ao clamor daquele jovem, começou a ficar inquieto, porque na primeira semana da reunião de oração, aquele jovem veio e falou: Senhor, me dá vitória, Senhor. Senhor, me dá vitória, Senhor. E o pastor disse: que jovem consagrado, pedindo a vitória do Senhor na sua vida. Na segunda semana, mesma oração, mesmo mantra: Senhor, me dá vitória, Senhor. Senhor, eu preciso da vitória, Senhor. Eu não posso nada sem a tua vitória, Senhor. Então o pastor começa a ficar inquieto com aquela situação, e na terceira semana a mesma coisa, aquele jovem pastor aproxima e diz: meu querido, eu tenho visto você pedindo a vitória para Deus o tempo todo, e eu gostaria de saber como é que eu posso te ajudar e orar com você por isso. E ele disse ao pastor: pois é, pastor, eu já até pedi, mas a vitória não quer me namorar, e eu tenho pedido a vitória para o Senhor o tempo todo nesse lugar. Não é essa vitória que nós vamos falar aqui. Nós não estamos falando nem de vitória também, tá bom? Nós estamos falando de uma vitória que é muito além do plano físico e terreno, que é muito além do que a pele e o osso possam nos oferecer e nos dar. Nós estamos falando de uma vitória que é permanente, poderosa e que vem de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você está em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Vou ler novamente. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Esse texto mostra para mim um detalhe bastante interessante que, por acaso, é muito mal compreendido por nós, em virtude de estarmos distantes culturalmente, temporalmente e geograficamente dos escritos bíblicos. Esse texto que nós estamos lendo aqui tem mais ou menos cerca de 3.000 anos. Nós estamos falando de um texto que foi escrito num outro contexto, num outro idioma, numa outra cultura, e que, na primeira vista, pode trazer um estranhamento para nós. Mas eu quero mostrar para você essa palavrinha que aparece, que é a batalha. O que seria essa batalha nesse contexto ou nessa perspectiva? Há cerca de 3.000 anos atrás, havia muito transtorno e muitas dificuldades com os povos vizinhos, porque nós estamos falando de períodos tribais. Não havia o conceito de nacionalidade como nós temos hoje.
Não havia o conceito de propriedade privada e nem de territorialidade, como a gente tem hoje nos nossos dias. Nós estamos falando de espaços demográficos, espaços territoriais que eram possuídos pela força, pela brutalidade e pelo poder do exército. Ou seja, cerca de 3.000 anos atrás, o número de guerras era infinitamente maior do que nós estamos vivendo hoje, com certeza absoluta. Nós ficamos escandalizados, porque o nível de destruição, com certeza, é muito maior, e o nível de informação que nós temos é maior. Mas há cerca de 3.000 anos atrás, as guerras eram constantes. Por isso que na Bíblia, ela está sempre prensada, no Antigo Testamento, de maneira especial, de guerras, conflitos tribais, onde uma nação afeta a outra, invade o seu território, e tem aquela chacina que acontece, que nos deixa muitas vezes desconfortáveis, porque é o momento da época, é o período da época. Fazia parte de qualquer nação bem-sucedida ter um exército equipado, preparado para defender o seu território e para conquistar territórios que fossem mais produtivos, mais seguros e também mais férteis. Estamos falando de um contexto onde as guerras tribais eram parte de uma ameaça constante para qualquer povo e para qualquer tribo daquele período. Por isso que o sábio Salomão, que escreveu Provérbios, ele diz o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Ou seja, tem batalha, não dá para negar isso. Tem todos os dias da nossa vida, nós vivemos sob essa ameaça constante. Salomão estava dizendo, a gente fez muralhas, nós colocamos o nosso exército, nós desenvolvemos armamento, nós fizemos a nossa parte, mas o fato é o seguinte, nós não conseguimos conviver sem batalhas, elas fazem parte do nosso entorno, fazem parte da nossa vida diária. Isso não é diferente dos nossos dias, queridos, porque embora a gente não esteja em conflitos tribais, embora a gente não esteja vendo Sarandi invadindo Maringá, nem Maringá invadindo Londrina, nós não temos mais esse contexto, porque temos certos tipos de proteções que foram criadas pela cultura pós-moderna, ainda assim vivemos batalhas extenuantes na nossa vida e constantes. Temos outras batalhas. O dia da batalha, embora nas Escrituras seja relacionado a guerras tribais, na nossa vida ainda continua, porque qual é o dia da sua batalha? Todo dia. E que batalha que você tem? Talvez você tenha batalha com um filho, onde você descobriu recentemente que ele é usuário de maconha. Talvez você tenha batalha com a filha, que recentemente disse para você que agora ela quer sair de casa e morar com o namorado, com 16 anos. Talvez você tenha uma batalha judicial, onde você foi passado para trás, extorquiram você, tiraram a sua dignidade, que agora você está nessa batalha e não vê nenhum movimento acontecendo. Talvez você esteja com a batalha diária com a sua saúde, um diagnóstico que está presente, uma batalha mental, diante dos traumas e das experiências que você teve do passado, uma batalha emocional diante das ansiedades e inquietações com o futuro, uma batalha dentro do casamento, com palavras de ofensa que estão machucando um ao outro há anos, se não há décadas já. Qual é a sua batalha? Porque todos nós a temos, a experimentamos, independentemente do seu nível social, e lê do engano daquela pessoa que diz, pastor, o dia que eu for rico, isso vai acabar. Não acaba, porque o dia da batalha é presente na nossa vida, as ameaças estão ao nosso redor o tempo todo, como ameaçava o povo de Israel as guerras tribais, assim ameaçam as batalhas inerentes à vida humana. Jesus disse isso muito bem, em João 16:33, e ele não enganou ninguém. E atento às comunidades ou até pregadores que iludem os seus membros dizendo o contrário. Jesus disse, no mundo vocês terão todo dia uma batalha. Literalmente, no mundo vocês terão aflições. Essa é a primeira parte da conversa que eu quero ter com você. Você tem, eu tenho, todos nós que aqui estamos e que assistimos esse vídeo, conjugamos e comungamos de algo em comum: batalhas, lutas, adversidades, aflições. Não importa qual seja, você tem uma ainda dentro do seu coração. E eu quero perguntar para você, qual é essa batalha que você quer vencer? Qual é essa batalha que você quer superar? Que luta é essa que você precisa de uma vez por todas conquistar? Agora o texto diz uma coisa interessante também. Primeiro,
nós vivemos debaixo de ameaça e o dia da batalha é constante na vida de qualquer ser humano, como era para o povo de Israel. É por isso que a gente tem que se preparar. Irmãos, a gente tem que se preparar para a batalha. Não adianta a gente querer simplesmente cruzar os braços, querer delegar e terceirizar a nossa responsabilidade ao governo, ao novo prefeito, ao novo presidente, delegar as nossas responsabilidades para o cônjuge, para o pastor, para a pessoa da nossa confiança. Não adianta a gente cruzar os braços e imaginar que o mundo será diferente a partir das circunstâncias do lado de fora, que o mundo vai ser diferente a partir do bom senso e da boa intenção das pessoas. Você sabe, isso é inocência, mas nós nos acostumamos a estar despreparados para a batalha. A pessoa quer ir para o mercado profissional, ela quer crescer, ela quer desenvolver, mas já faz 10 anos que ela não faz um curso de atualização. E ela fica aí esperando a boa vontade do seu patrão. Prepare para a batalha, minha filha. Prepare para a luta. Porque outras pessoas mais capacitadas estão correndo com você também. Outras pessoas mais dispostas também estão se dedicando. A minha pergunta é: você está se preparando para essa batalha? Como se colocasse um anel no dedo e uma aliança e dissesse: resolvi minha vida, constituí minha família, agora eu estou casado, eu estou casado. É uma batalha diária que você tem que se aperfeiçoar. Qual foi a última vez que você se preparou para uma batalha conjugal? Nós temos muitas. A batalha da harmonização de propósitos. O que o seu marido e você sonham? Tem algo em comum? A harmonização econômica e financeira. Vocês não se preparam para a batalha, não fazem um checklist de quanto ganham e do quanto gastam. Sempre falta dinheiro, um não sabe o que o outro ganha. Não está preparado para a batalha, é por isso que está perdendo. Por isso está degringolando. Não está preparado para a batalha de um mundo que está afetando a nossa moralidade. Então está cedendo. Cedendo aos caprichos de um mundo prazeroso, cedendo às propostas indecentes de um relacionamento insano e abusivo, porque não está preparado emocionalmente, não fez o seu processo, a sua lição de casa, de organizar as suas emoções, parar de ficar se entregando a qualquer pessoa, ou se entregando a qualquer promessa humana. Gente que se prepara para enfrentar um mundo onde as pessoas estão ficando cada vez mais articuladas e manipuladoras. Tem que se preparar, minha filha, tem que se preparar. Porque não adianta a gente falar: ó vida, ó céus, que mundo difícil, e dizer: um dia as coisas vão mudar. Se você ficar parado, nada muda. Então o sábio Salomão diz o seguinte: prepara o cavalo. Eu não vou ficar esperando a batalha chegar, eu não vou ficar esperando a ameaça se confirmar, eu vou preparar o cavalo. Eu vou ficar pronto e vou ficar em sentinela para qualquer ameaça que aparecer, eu esteja preparada, ou melhor, preparado, no caso de Salomão, para corresponder a isso, ou responder. Por isso que a palavra responsabilidade é tão bonita e mal utilizada. Responsabilidade significa responder com habilidade. Responsabilidade é responder às ameaças, às turbulências, às adversidades da vida, é estarmos preparados, conhecedores da palavra de Deus, para recitar as suas promessas em meio ao caos, preparados emocionalmente para lidar com as adversidades e os conflitos e ter respostas inteligentes e emocionais para lidar com aquilo que envolve a nossa vida, preparados financeiramente para lidar com a escassez, com o tempo de vacas magras, com as lutas e as emergências da vida, preparados socialmente, com o núcleo de amigos, de pessoas que nos sustentam, que nos abençoam, que nos apoiam e que não ficam sanguessugas, drenando a nossa economia, drenando a nossa energia, drenando a nossa mentalidade e aproveitando dos melhores dias da nossa vida sem dar nada em troca. Tem que se preparar, tem que se organizar, tem que planejar o futuro, tem que caminhar dizendo: essa é a minha profissão, esse é o meu desejo, esse é o meu planejamento, esse é o meu propósito. O Salomão diz: se tem dia de batalha, tem cavalo preparado. E eu queria perguntar para você: que tem batalha, você sabe, você está preparada? Que tem batalha ao seu redor, você tem entendimento. Eu pergunto: você está pronto? Você está organizada, organizado? Você está espiritualmente preparado para enfrentar essas adversidades ou essas lutas? Porque esse é um princípio que muitas vezes a gente relega, ou a gente negligencia. Principalmente na igreja. Tem lugar melhor para pegar as nossas batalhas,
as nossas adversidades e dizer o seguinte: ó vida, ó céus, ó Senhor, ó meu casamento todo destruído, faz alguma coisa com esse traste, Senhor. Olha meu trabalho que não prospera, dá um jeito naquela papagaiada, Senhor. Tem lugar melhor do que a igreja para a gente terceirizar e dizer: Deus, eu estou despreparado, eu não estou pronto, eu não estou organizado, eu sou displicente, eu sou negligente, eu durmo tarde, acordo tarde, eu gasto horas a fios na rede social, eu não produzo, eu não desenvolvo, eu não melhoro o meu potencial, eu não me capacito. Senhor, faz alguma coisa por mim. É injusto, né? E Deus fala assim: olha quanta coisa que eu te dei, olha a sua condição financeira, olha só a sua capacidade, olha o seu talento com pessoas, olha o seu talento. E Deus falou: meu Deus, o que eu posso fazer? A mais do que eu já entreguei para você. Prepara o teu cavalo. Você quer batalha? Ou melhor, quer vitória? Prepara o cavalo. Se organiza, levanta, dá um impulso na sua vida, reorganiza, estrutura, planeja, antecipa coisas. Porque é aí que vem o milagre. Porque senão a gente fica humanista demais. Senão a gente tira o nome Somos Casa e a gente coloca Somos Coaching. E não é a proposta desse lugar. A proposta é equilíbrio, que a balança da nossa vida esteja com a responsabilidade alinhada. O que é meu e eu preciso fazer, mas o que é do Senhor eu não vou colocar a mão, porque é dele e depende dele. Por isso que a outra parte desse texto me mostra que muitas vezes eu só preparo o cavalo, mas só preparar o cavalo não é suficiente. Eu quero perguntar para você: quais são os cavalos que você preparou e que muitas vezes você diz: pastor, eu fiz minha lição de casa, eu fiz e vai acontecer, eu fiz porque eu sou bom, eu fiz porque eu tenho direito, eu fiz porque eu tenho condições, e você colocou toda a sua confiança nisso, a balança desequilibrou, a balança pendeu de lado, porque aí você entrou no ego, aí você entrou na arrogância, e aí você entrou na independência de Deus, e esse é um erro. Por isso eu pergunto para você: seria suficiente só preparar o cavalo para o dia da batalha? Olha só o que diz o Salmo 33:17: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. É aí que eu quero chegar com você. Porque essa parte da balança é a sua responsabilidade de cuidar. O problema é quando você se agarra a ela e diz: isso é tudo que eu tenho, é a minha capacidade, é o meu ego, sou eu que consigo, é a minha habilidade, é o meu gerente de banco, é o meu doutor, o melhor especialista do Brasil nessa área, é o meu dinheiro, é o meu patrimônio, é a minha capacidade, é a minha formação, é o meu currículo. Quando você se estriba nisso, aí começa o seu fracasso. Você está conseguindo entender o peso disso? Porque uma coisa é eu delegar tudo a Deus e não preparar o cavalo. Outra coisa é eu arriar o cavalo, preparar o cavalo, montar no cavalo e dizer: não preciso de mais nada, porque eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo nesse lugar. Este é o equívoco que a palavra de Deus nos adverte e nos ensina. O cavalo é vã esperança de vitória. Se você depender só da sua capacidade, só dos seus recursos, só do seu preparo, eu posso garantir para você: é vão, é em vão, porque a vitória não chega através tão somente e unicamente, e exclusivamente através desse recurso. Por isso que essa palavra de Salomão é tão completa, porque ele vai falar a última coisa que para mim equilibra a balança. Vamos lá de novo? Tem batalha sim, Senhor. A vida é cheia de ameaças, cheio de contextos de guerras, de desafios. Eu preciso me preparar, eu não vou ficar sonolento na história, eu não vou ficar terceirizando responsabilidades, mas eu confio de que a presença de Deus é que me traz vitória. Então o cavalo está pronto, mas é em Deus que eu coloco a minha esperança. Por isso que o Salomão diz: você pode e deve preparar o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Por isso eu quero falar com você que está frustrada, você que fez o dever de casa bem feito, você que organizou para casar, você que se preparou para o matrimônio, você que se estruturou para isso,
está vendo seu casamento num processo de implosão. Você fez a sua parte, mas a vitória dentro desse casamento ainda depende do Senhor. Você precisa contar com Ele nisso. Precisa ganhar essa batalha de joelhos, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Talvez você esteja muito bem preparada, mas lutando com as armas erradas, lutando com os equipamentos e as ferramentas erradas. Por isso que a gente precisa fazer a ponte para o lugar de dependência de Deus. Um lugar onde você possa confiar nele, e tão somente nele. É para a sua saúde? Que bom que você está consultando o melhor especialista do Brasil nessa área, mas é Deus quem te dá vitória, porque dele depende a vida. Que bom que você tem um ótimo e renomado advogado para lutar pela sua causa, mas é Ele que é o sol da justiça e que pode brilhar na sua vida, e não a capacidade de montar uma peça jurídica do seu próprio advogado. Que bom que você está se organizando na carreira e o seu currículo está recheado de potenciais e de capacitações, mas saiba que o lugar onde você vai ser posicionado ou posicionado depende do propósito do Senhor, porque a vitória depende ainda dEle. Por isso, quer você faça tudo certo na vida, você ainda depende dEle. Então a certeza que eu preciso ter é que é a seguinte: Senhor, eu fiz a minha parte, eu preparei o cavalo, a guerra está diante de mim, a vitória é tua. Difícil coisa é quando a guerra vem e eu estou perdido e despreparado e diz: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não preparei melhor? Esse é o grande dilema, que eu queria que nenhum de nós estivéssemos vivendo isso, mas eu sei que muitos estão. Muitas pessoas foram surpreendidas na batalha, estando despreparadas, e agora elas não sabem nem por onde começar e dizer: Senhor, o Senhor pode me ajudar, mas eu fiz a minha parte negligentemente. E o que eu queria mostrar para você, em breves palavras aqui, é que se você quer a vitória, você a tem, mas você depende de quem promete essa vitória para você. Você depende de alguém maior do que você nessa batalha, e não somente das suas ferramentas ou da sua força. Não adianta aglomerar e juntar todo o ferramental humano, se você não colocar esse cavalo, essa autossuficiência na presença do Senhor. Eu quero, antes de passar para a próxima conversa, perguntar para você: qual tem sido sua ponte ou sua base de apoio? Onde você tem estribado a sua confiança? Onde você tem posicionado os seus pés firmes e dizendo: isso aqui é o meu porto seguro? Em Deus, em suas promessas de vitória, ou nos seus próprios cavalos arriados? Porque o texto diz que o cavalo é vã esperança de vitória, ainda que ele tenha força e ainda que ele seja veloz, ele não é suficiente para você. Você precisa de mais algo aqui essa noite, além do que você tem feito, e esse algo está aqui no Salmo de número 20, versículo de número 7. Alguns confiam em carros de guerra, lembra? Guerras tribais, violência entre povos. Outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, que só confiam em cavalos e em carros, eles caem e vacilam. Mas nós, que além dos carros e cavalos confiamos no Senhor, nós nos erguemos e nos mantemos firmes. Ele não está dizendo que eles não têm cavalos, queridos. Eles não estão dizendo que eles não têm carros, eles não estão dizendo que não estão preparados. Eles estão dizendo que aquele que só tem cavalos é muito menor do que aquele que tem cavalos e o Senhor ao seu lado. Esta é a dinâmica da nossa vida, de ter o Senhor como dependência total e absoluta. Temos a certeza de que estamos nos movimentando, sim, mas nos movimentando em direção a uma dependência completa de quem Deus é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Então eu quero agora caminhar para o final dessa conversa com você, perguntando: você confia em cavalos ou você confia em Deus? Porque o Salmo 20, versículo 7, que a gente leu agora, mostra muito claramente esta divisão entre os que confiam em cavalos e entre os que confiam em Deus. O que acontece com quem confia em cavalo?
E o que acontece com quem confia em Deus? Vacilam e caem os primeiros, e os segundos se erguem e se mantêm. Vamos lá. Vamos fazer um raio-x da alma agora. Vamos ser sinceros. E não precisa usar máscaras aqui, não precisa disfarçar. Você está vacilante? Você está trôpega? Você está prostrado? Você está caído? Você está desistindo? Você está abandonando projetos? Você está jogando a toalha? É bem provável que, se você está nesse estado, você confiou mais em cavalos do que no Senhor. Você confiou naquela aprovação daquele crédito, você confiou naquela promessa daquele namoro, você confiou naquela empresa que te contratou, você confiou na sua capacidade de responder àqueles desafios presentes do seu trabalho, você confiou no seu currículo, e agora está prostrado e vacilante. Será que vai dar certo mesmo? Será que eu não nasci para perder? Será que a minha vida sempre vai ser ruim mesmo? Vacilante e caídos são resultados imediatos daqueles que confiaram em cavalos e que fazem disso a sua força. Agora, você está em pé? Você está firme? Não que você esteja sem batalhas, porque ninguém está sem elas. Não que você esteja vivendo uma vida de mar de rosas, porque eu não vi ninguém viver assim. Mas você está em pé, está em firme, está lutando, está progredindo, está avançando, está resistindo, está defendendo, está conquistando, está de alguma maneira lutando pela vida. Então é provável que você esteja do lado daquele que confia no Senhor, porque essa é a promessa. Quem confia em Deus e não se apoia no seu próprio entendimento, como diz Provérbios capítulo número 1, quem confia em Deus e não se apoia em seu próprio conhecimento, essa pessoa se mantém, ela fica firme, ela não fica vulnerável, igual aqueles bonecos de posto, que jogado de um lado para o outro. Ela tem a resistência, ela tem a resiliência, ela tem a força o suficiente para manter os seus pés calcados e firmes e continuar no propósito de Deus na sua vida. E por que elas se mantêm firmes? Porque está tudo bem ao seu redor? Negativo. Elas se mantêm firmes porque elas são recheadas de uma vida abençoada e plena? Negativo. Essas pessoas têm tantas lutas quantas as tem você. Mas a diferença delas é que elas se apoiam em alguém e não numa coisa. Elas só apoiam num caráter e não numa palavra. Quer ver isso? Hebreus capítulo número 10, versículo número 23 diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe de onde vem a nossa firmeza, queridos? De um caráter, de uma pessoa e não de uma coisa. Por isso que o autor da Epístola aos Hebreus diz: vamos manter firme a nossa esperança, vamos ficar em pé com ela, nós não vamos desistir. A gente não desiste do casamento, a gente não desiste do emprego, a gente não desiste da vida, a gente não desiste do sonho, a gente não desiste da cura, a gente não desiste das pessoas, a gente não desiste do melhor, a gente continua firme, mas porque as coisas estão bem, mas porque nós nos apoiamos no caráter de quem pode prometer e cumprir. Então, a questão não é o que nos mantém firmes, mas quem nos mantém firmes. E se sua força, no dia da angústia, se mostra fraca, a tua força é muito pequena, diz Provérbios capítulo 24. Por que essa força é pequena? Porque ela se apoia no quê? Ela se apoia nos elementos, ela se apoia no visível, ela se apoia no humano. Está na hora de a gente deixar o cavalo arriado, mas ao mesmo tempo confiar no Deus que vence as nossas batalhas. Arria o cavalo, minha irmã, prepara ele, prepara-se para a batalha. A vida é uma luta sim, e você não é exceção no mundo não, pastor, que você não conhece a minha vida. Eu digo para você não conhece a minha. Não, pastor, você não sabe a pessoa que me fez mal no meu passado, você não sabe a minha também. Todos nós temos as nossas batalhas. Prepare o cavalo para enfrentá-las, mas não se estribe só nisso. Não coloque os seus pés nesse arreio e estribe só toda a sua força nesse cavalo, porque a vitória vem do Senhor, e é nisto e através disso que Ele faz a vitória dele resplandecer sobre a sua vida. Jesus disse: no mundo vocês terão batalhas, mas não termina aí.
Tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Então, se Ele venceu, a gente pode confiar nele. E eu quero te dar uma palavra aqui. É uma notícia dupla. Talvez ela seja boa, ou talvez seja ruim. Depende de como você entende. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe o que são essas coisas? Às vezes a gente não gosta de falar sobre isso, porque a gente imagina uma vida de propaganda de margarina. A gente imagina uma vida de propaganda de resort. Ai, quando eu for para Jesus, quando eu for para a igreja, vai ser igual o resort do Taiaiá. Todo mundo sorrindo, o vento batendo no cabelo da minha esposa, ela sempre maquiada, os meus filhos comendo a comida na hora do almoço, no horário certo, aquela comida maravilhosa, com frutas e legumes. A gente sabe que a vida real não é assim. Por isso que Paulo diz, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Sabe quais são essas coisas? Morte, ameaça, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir, angústia. Paulo diz, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe por quê? Porque Ele já venceu, e junto com Ele nós temos a garantia da vitória que nos é concedida, mas não sem as batalhas. Por isso eu digo para você, essa noite, tem batalha? Bem-vindo à vida, bem-vindo ao mundo. Tem cavalo arriado? Que bom, é bom para você. Não tem? Dá um jeito, arruma aí, porque você precisa se organizar para enfrentar suas batalhas. E está suficiente isso? Não. Você precisa se ajoelhar. Você precisa jogar isso na presença do Senhor e dizer, Senhor, aqui está o meu cavalo, aqui está a minha luta, mas a vitória vem do Senhor. E em nome de Jesus, o Deus que pode conceder toda a vitória, estará trabalhando e batalhando ao seu favor. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos? O Ministério de Louvor tem uma canção para falar sobre esse Deus de promessas e que é vitória para a sua vida. Enquanto cantamos, eu gostaria de convidar você, que vai começar a sua campanha de oração. Aqui à frente tem esse vaso onde você deposita os seus pedidos de oração, você pode fazê-los e colocá-los aqui ainda, e tem um cartão ali. Se você vai começar a sua campanha de oração, são 7 semanas, você começa aqui, pegando esse cartãozinho e voltando a semana que vem para a segunda semana do seu propósito de oração. E você que está na 7ª semana, vem aqui à frente também enquanto nós cantamos. Então quem vai começar a campanha e quem está encerrando hoje, nós queremos orar para que a vitória do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Enquanto cantamos, os pastores intercessores estarão aqui à frente e nós estaremos orando por você.